se você ainda troca horas da sua vida por um pagamento que desaparece antes do fim do mês. Então você precisa ouvir isso com a máxima atenção. Talvez o seu maior problema financeiro não seja o quanto você ganha, mas a forma como você foi condicionado a ganhar. E isso muda tudo. Porque a maioria das pessoas passa a vida inteira acreditando que está sendo responsável. Madura é quando na verdade está apenas obedecendo a uma lógica que mantém sua renda limitada, sua energia drenada e seu futuro dependente de fatores que ela não controla. Você levanta cedo, enfrenta trânsito, responde mensagens, resolve problemas, entrega resultado, cumpre metas, volta para casa exausto. Recebe um valor no fim do mês e chama isso de segurança. Mas pare por um instante e pense com honestidade, que tipo de segurança existe em um modelo em que, se você parar por uma semana, sua renda para junto? Que tipo de liberdade existe em uma vida onde todo o dinheiro exige sua presença física, seu tempo, sua atenção, sua disposição e, muitas vezes, sua saúde? Isso não é liberdade. Isso é dependência com aparência de estabilidade. E enquanto você não entender isso, continuará preso no mesmo ciclo, trabalhando cada vez mais para sentir que está saindo do lugar, quando na verdade está apenas se movendo em círculos. O problema é que vender tempo parece normal porque foi assim que quase todo mundo aprendeu a viver. Desde cedo, você foi treinado para acreditar que o caminho certo era estudar, obedecer, tirar boas notas, conseguir um emprego, cumprir horários e esperar que, com paciência, sua vida melhorasse aos poucos. Só que quase ninguém teve coragem de te dizer a verdade mais desconfortável dessa estrutura. Ela foi desenhada para formar pessoas úteis ao sistema, não pessoas livres dele. Você aprendeu a seguir instruções, não a construir ativos. Aprendeu a executar tarefas, não a montar sistemas. Aprendeu a buscar aprovação, não a desenvolver alavancagem. Aprendeu a ser eficiente dentro da engrenagem, mas não a ser dono da máquina. E é exatamente por isso que tantas pessoas inteligentes continuam cansadas, apertadas e ansiosas mesmo trabalhando duro há anos, porque esforço, sozinho, não produz liberdade. Esforço sem direção estratégica só produz desgaste. Pense na lógica mais simples possível. Você tem 24 horas por dia. Dessas 24, uma parte vai para dormir, outra para se deslocar, outra para resolver as obrigações da vida, e o que sobra você vende. Esse é o ponto central que quase ninguém encara com a seriedade que merece quando você vende seu tempo. Você está negociando um recurso finito, e recurso finito sempre impõe teto. Não importa o quanto você seja competente, não importa o quanto se esforce. Não importa o quanto seu chefe te elogie, existe um limite físico para o quanto você consegue entregar. Seu dia não expande, sua energia não é infinita, mas seu corpo cobra. Sua mente satura. E mesmo quem consegue elevar o valor da própria hora continua preso à mesma lógica. Pode ser um profissional liberal, um consultor, um especialista, um executivo bem remunerado. Se a renda depende diretamente da presença, do esforço contínuo e das horas trabalhadas. Então a prisão continua a mesma, apenas com móveis mais caros. É por isso que muita gente ganha bem e ainda assim vive com medo. Medo de adoecer, medo de ser substituída, medo de perder o cargo, medo da economia, medo da idade, medo de começar de novo. Porque, no fundo, sabe que construiu renda, mas não construiu autonomia. E aqui está a virada que poucas pessoas fazem. Riqueza real começa quando o dinheiro deixa de depender exclusivamente da sua presença. Esse é o ponto de ruptura. Enquanto você só recebe quando está trabalhando, você continua operando em modo de sobrevivência sofisticada. Pode parecer confortável por fora, mas por dentro ainda é fragilidade. O jogo muda quando você começa a construir algo que continua gerando valor sem exigir você o tempo todo um ativo, um sistema, um produto escalável, um canal, um software, um investimento, uma audiência, um processo, uma marca, uma operação que funciona sem sugar sua vida inteira. Esse é o começo da saída. E é exatamente aqui que a maioria falha, porque foi convencida de que trabalhar mais é sempre a resposta. N.O. Em muitos casos, trabalhar mais dentro da mesma lógica só aprofunda o ciclo. O ciclo começa assim: você ganha, gasta, cansa, compensa o cansaço gastando mais, assume compromissos fixos, fica dependente da próxima entrada. Aceita condições piores para não perder a renda, adia planos maiores por falta de tempo, continua exausto. Compra pequenas recompensas para justificar o esforço e repete tudo de novo. Com o tempo, isso se transforma num padrão mental. Você para de pensar em liberdade e passa a pensar apenas em alívio. Não sonha mais em construir algo seu. Só quer sobreviver a próxima semana. Não pergunta mais como eu saio disso, mas como eu aguento mais um pouco. E essa é a parte mais perigosa: o ciclo não destrói apenas seu dinheiro. Ele destrói sua visão. Ele diminui sua ambição.
Ele te convence a chamar exaustão de responsabilidade e resignação de maturidade. Faz você aceitar uma vida pequena porque ela parece previsível. Só que previsibilidade, muitas vezes, é apenas uma forma elegante de aprisionamento. O salário fixo tranquiliza, mas também anestesia. Ele reduz sua urgência de construir algo maior. Ele te dá a sensação de que está tudo sob controle, enquanto, silenciosamente, te torna dependente de uma única fonte, de uma única estrutura, de uma única autorização externa. E toda dependência cobra preço. Basta uma crise, uma demissão, uma mudança tecnológica, um problema de saúde, uma reestruturação da empresa, uma perda de mercado, e aquilo que parecia firme revela sua fragilidade. É por isso que tanta gente só desperta quando já está pressionada. Só percebe que passou anos vendendo tempo barato quando já está sem margem, sem energia e sem plano. Não espere esse momento. Porque a vida quase nunca avisa duas vezes. Quebrar esse ciclo não significa largar tudo impulsivamente. Isso seria imaturidade, não inteligência. A saída real não é emocional, é estratégica. Você não quebra uma estrutura de dependência destruindo sua única fonte de caixa. Você quebra essa estrutura usando o que tem hoje como ponte para construir o que quer amanhã. Seu emprego atual, sua renda atual, sua habilidade atual, seu conhecimento atual. Tudo isso pode se tornar matéria-prima da sua transição, desde que você pare de viver apenas para manter a máquina funcionando e comece a reservar energia para montar sua rota de saída. Esse é o erro de muita gente. Trata o tempo livre como anestesia, quando deveria tratá-lo como alavanca. Usa as noites e fins de semana apenas para recuperar as forças e voltar ao mesmo ciclo na segunda-feira. Descansa, consome distração, foge da tensão e no fim continua exatamente no mesmo lugar. A pessoa não está descansando para crescer. Está descansando para continuar sendo explorada com eficiência. A pergunta certa não é como eu fico rico rápido, mas como eu paro de depender exclusivamente da venda do meu tempo. Essa pergunta muda a sua vida porque muda seu foco. Em vez de buscar apenas aumento de renda, você começa a buscar alavancagem. Em vez de procurar apenas mais trabalho, começa a procurar ativos. Em vez de pensar só em esforço, começa a pensar em estrutura. Em vez de viver como executor, começa a se treinar para viver como construtor. E quando essa mudança mental acontece, tudo se reorganiza. Você olha para suas habilidades e pensa, como isso pode virar produto? Você olha para sua experiência e pensa, como isso pode virar conteúdo? Você olha para um problema do mercado e pensa, como isso pode virar solução replicável? Você olha para o dinheiro que entra e pensa, quantos reais daqui podem começar a trabalhar por mim em vez de serem imediatamente consumidos? Porque esse é outro ponto decisivo. Enquanto todo o dinheiro que entra morre no consumo, você continua condenado a recomeçar do zero. Cada real precisa se tornar semente, não apenas alívio. Uma parte precisa ser convertida em ativo, em aprendizado de alto valor e ferramenta em distribuição, em investimento, em algo que aumente sua capacidade futura. Se tudo o que você ganha serve apenas para sustentar o presente, então o futuro sempre ficará refém do próximo pagamento. E é assim que o ciclo se fecha. Não pela falta absoluta de dinheiro, mas pela ausência de construção. Talvez a verdade mais dura seja esta: a maioria das pessoas não está pobre apenas financeiramente. Está pobre de estrutura, tem renda, mas não tem ativo. Tem rotina, mas não tem estratégia. Tem esforço, mas não tem alavanca. Tem currículo, mas não tem sistema. E sem sistema, a vida inteira vira improviso remunerado. Você corre, resolve, entrega, apaga incêndio, atende demanda, mas nada disso necessariamente está construindo liberdade. Às vezes está só pagando a manutenção da prisão. E quanto antes você entender isso, mais cedo deixa de confundir movimento com progresso. Se você quer quebrar o ciclo, comece aceitando uma verdade que machuca o ego, mas liberta. Ninguém vai fazer isso por você. Nenhuma empresa vai te tornar livre. Nenhum chefe vai priorizar sua independência. Nenhum salário, por melhor que seja, substituirá a necessidade de construir algo que sobreviva à sua ausência. Você precisa assumir a responsabilidade de sair da lógica puramente linear. Talvez de forma pequena no início. Talvez imperceptível para os outros. Talvez sem aplauso, sem glamour, sem validação externa, mas esse é exatamente o caminho. A liberdade quase sempre começa silenciosa. Começa quando você decide estudar em vez de só consumir. Começa quando você poupa uma parte do que ganha para comprar tempo no futuro. Começa quando você abre mão de parecer vencido agora para se tornar realmente livre depois. Começa quando você para de usar o cansaço como medalha e começa a trotelar, e sim, haverá desconforto. Porque quebrar o ciclo exige renunciar a certas recompensas imediatas.
Exige dizer não para hábitos que mantêm você financeiramente sedado. Exige organizar sua vida para que sobre capital, foco e energia para construir. Exige suportar o período em que você ainda parece comum por fora, mas já está mudando por dentro. Exige continuar trabalhando enquanto monta sua saída. Exige paciência exige disciplina. Exige suportar a ausência de resultados rápidos. Mas essa dor é diferente da dor do aprisionamento. A dor da construção tem direção. A dor da dependência só se repete. Imagine sua vida daqui a 10 anos se nada mudar. Mesma lógica, mesmo padrão, mesma troca, mesmo desgaste. Talvez com um salário maior, talvez com um cargo melhor, talvez com mais responsabilidades, mas ainda preso à mesma regra, se você para o dinheiro para... Agora imagine a outra possibilidade. Você usando os próximos meses e anos para construir ativos. Audiência, renda complementar, participação, investimento, produto, sistema, estrutura. Talvez isso não te dê aplauso instantâneo, talvez ninguém entenda no começo, talvez pareça lento. Mas lentamente é exatamente como grandes mudanças acontecem. Não de uma vez, mas por acumulação silenciosa. Não por sorte, mas por arquitetura. No fim, a grande pergunta não é se você trabalha muito. Milhões trabalham. A grande pergunta é o que o seu trabalho está construindo. Está construindo liberdade ou apenas sustentando despesas? Está construindo ativo ou só pagando boleto? Está criando autonomia ou apenas adiando o colapso? Porque chega um momento em que você precisa decidir se quer continuar alugando a própria vida ou começar, de fato, a comprá-la de volta. E essa decisão não acontece no dia em que tudo estiver perfeito. Ela acontece no dia em que você entende que, se não começar agora, o ciclo continuará se alimentando de você. Então faça esse compromisso hoje, não de abandonar tudo. Não de enriquecer em 30 dias, mas de nunca mais aceitar de forma inconsciente uma vida baseada exclusivamente na venda do seu tempo. Comece pequeno, mas comece com inteligência. Use o que você já sabe. Use o que você já ganha. Use o que você já viveu. Transforme experiência em ativo. Transforme conhecimento em valor escalável. Transforme renda em semente. Transforme disciplina em sistema. Porque a verdadeira virada financeira não acontece quando você ganha mais. Ela acontece quando você para de depender só do que ganha com sua presença. E eu quero te fazer uma pergunta muito séria agora, Svenada Amadar, onde essa lógica vai te levar? Responde isso para você mesmo com honestidade. E depois responde aqui nos comentários qual é a principal coisa que hoje ainda te prende a vender seu tempo. É medo? É cansaço? É falta de direção? É hábito? Eu quero ler sua resposta. Se esse vídeo te deu clareza, deixa o like, porque isso ajuda esse conteúdo a chegar em mais pessoas que também estão presas nesse ciclo sem perceber. E se você quer aprender mais sobre mentalidade financeira, construção de ativos e liberdade real, se inscreve no canal agora. Porque daqui para frente você não vai mais pensar como alguém que apenas trabalha por dinheiro. Você vai começar a pensar como alguém que constrói uma vida em que o dinheiro trabalha junto com você. Porque seu tempo é valioso demais para continuar sendo vendido sem estratégia.